Olá, bom dia. Começa agora o programa Manhã 10 e hoje eu tô aqui mais uma vez substituindo a Amanda Leontina, só que de casa. Isso mesmo, muito mais home do que office. Existe a possibilidade, por exemplo, de você ir passando atrás de mim, quem sabe o cachorro subindo aqui atrás no sofá, mas a gente vai tratar da mesma forma e com muita seriedade de assuntos como saúde em medicina, odontologia, beleza e muito mais. Vamos começar esse bate-papo de hoje, que é o Manhã 10, levando para você aí de casa informações sobre saúde bucal. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, dia da gente cuidar da cabeça e do nosso corpo. E eu tenho o imenso prazer de contar com a doutora Veri, que é odontologista, cirurgiã, e a gente vai falar um pouquinho sobre uma nova forma de tratamento ortodôntico, que eu assumo que eu não sei essa palavra. Olá, Amanda, tudo bem? Olá, Carla, bom dia a todos, tudo bem? Um prazer estar mais uma vez aqui participando do programa. Fala para mim, Amanda, é Invisalign? Como é que fala isso? Invisalign. Invisalign. Explica para o nosso telespectador o que é o Invisalign. Então, vamos lá. O Invisalign é um tipo de tratamento ortodôntico, né, que é utilizado alinhadores invisíveis e é o que há de mais moderno que tem na ortodontia, né? É um tipo de tratamento que a gente consegue dar conforto ao paciente. É um aparelho removível, praticamente invisível. Eu tô com ele aqui na minha mão. São plaquinhas, assim, praticamente invisíveis, transparentes, em que essas plaquinhas, elas fazem alinhamento dos dentes. E pode ser tratado de casos mais simples até casos mais complexos. A gente está muito acostumado com essas plaquinhas transparentes quando a gente vai fazer o clareamento dental, que aí é feito uma moldura, digamos assim, né? E aí, para clareamento, para casa com essa coisinha transparente, coloca o gel e aí fica com os dentinhos brancos. A grande questão é a seguinte: é o mesmo material, é uma nova tecnologia, porque a gente está falando de coisinhas que colocam na boca que são invisíveis. Sim, exatamente. Na verdade é o seguinte, são materiais diferentes. Essa plaquinha que nós utilizamos no clareamento dentário caseiro é uma placa de silicone, bem flexível. Isso aqui é um material plástico, tá? Que tem o poder de fazer essa movimentação nos nossos dentes através de pequenas pressões, né? E aí o paciente vai trocando dores e eles vão fazendo a movimentação dentária. Então, assim, são materiais diferentes, tá? O do clareamento é um material de silicone e esse aqui é um material plástico, mais durinho, que faz essa movimentação dos dentes. Perfeito. Quando foi que você teve conhecimento a respeito desse produto de tecnologia? Como é que você descobriu? Você já está utilizando nos seus pacientes? Sim, sim, nós estamos começando a utilizar nos pacientes essa nova tecnologia e eu já estou utilizando desde 2020, então é bem recente, né? Há 2 anos que eu já faço esse tipo de tratamento no consultório. E assim, o que eu vejo de mais interessante, Carla, nesse tratamento é que eu tenho uma total liberdade. Não tem como no aparelho fixo, por exemplo, solta bracket, machuca, corta um pouco a gengiva. Então, a gente não tem esse tipo de problema com o Invisalign, né? A gente não tem, assim, vamos dizer, emergências. Nós vemos no aparelho fixo, por exemplo, o paciente, ai, doutora, eu preciso ir, tá machucando. Ah, o bracket soltou. Não é, no Invisalign a gente não tem esse tipo de problema. São aparelhos, né, movíveis. A gente só depende que o paciente utilize a maior parte de tempo possível e faça essas trocas de acordo com o que o ortodontista recomendar. Então, ele pode utilizar, faz a higienização também de forma normal, porque é só ele remover, fazer a higienização,
se alimenta também de forma somente removendo o alinhador, depois coloca novamente. Assim, é uma liberdade, é um conforto, é indolor, praticamente indolor. O paciente vai sentir somente essa pequena pressão, porque o aparelho está fazendo o movimento, está fazendo a sua função. Sim. Então, assim, é uma tecnologia moderna e muito confortável para o paciente e acaba sendo também até mais rápido, agindo de forma mais rápida do que o tratamento convencional. Então, a gente está vendo que existem várias vantagens, né? Estamos falando de tempo, que hoje é uma grande questão, né? A gente está falando de dor, né? Que também é uma questão prática. Estamos falando de incidentes que a ponta daqui tá furando e tal, não sei o quê. Saiu lindo no outro dia, arrebentou aquele elastiquinho horroroso. Eu sei que eu usei aparelho ortodôntico no século passado, mas eu usei. E aí experienciei essa coisa do aparelho tradicional, digamos assim. A questão é, essa nova tecnologia vem para substituir, vem para agregar, ou em alguns casos ainda vai ser necessário aquele aparelho no formato mais tradicional. Porque quando eu era criança tinha aquele que ficava amarrado na cabeça da pessoa, com um fio aqui, ficava assim. Tinha um colega no colégio, eu achava aquilo absurdo de complexo, tinha um negócio na cabeça dele. Mas o tempo mudou, eu vi isso na rua, né? Então, assim, a tecnologia avança. Você acredita que esse é um avanço ou vai andar concomitante ao que a gente já está acostumado? Na verdade, é um avanço, sim. Ele surgiu justamente para substituir o tratamento ortodôntico fixo convencional. Claro que, em alguns casos, nós precisamos fazer um planejamento bem minucioso, quando precisar de uma expansão dentária, alguns casos assim, ortopédicos em tratamento, por exemplo, em criança, nós precisamos entrar primeiramente com algum aparelho expansor, fazer algum tratamento na base óssea, mas nós entrar com o aparelho Invisalign. É possível, sim, fazer essa substituição e até mesmo em menos tempo. Porque é um aparelho também, Carla, muito previsível. Através do escaneamento que nós fazemos da arcada, nós já conseguimos prever a quantidade de pares de alinha que a gente vai utilizar, né? Toda essa previsão, isso faz ao paciente muito conforto. Ele já entra no tratamento com essa previsão de tratamento praticamente certa, né? E se for possível, tiver mudança, vai ser muito pouco. Como a gente fazer isso mais para o final do tratamento. Se tiver que ter algum alinhador adicional, algo desse tipo. Então, assim, a previsibilidade também traz ao paciente muito conforto. Ele já entra no tratamento, já inicia, sabendo em média quanto tempo ele vai utilizar, quantos alinhadores também ele vai estar utilizando. Então, assim, é um tratamento realmente para modernizar e mudar totalmente, né, a proposta de tratamento ortodôntico. Quando você fala em quantos alinhadores o paciente vai utilizar, vamos ver se eu entendi. Ao longo do tratamento, as plaquinhas em si vão mudando. Porque a gente está muito acostumado, ou quem conhece ortodontia, né, vai na consulta mensal com o especialista e aí faz o quê? Troca o fio, puxa um negócio aqui, coloca um elastiquinho diferenciado, que às vezes não é o elástico só, é um todo trançadinho, ou então tem ferrinhos extras e tal. A gente entende que existe essa troca contínua, mas a gente nem percebe muito esta troca, porque o bracket, que é o quadradinho que fica colado no dente, ele continua lá. A gente está falando da troca de uma placa inteira, é isso? Exatamente. Essa placa inserida na arcada dentária, ela é feita sob medidas para cada paciente. Então, a gente faz essa troca de acordo com o que o ortodontista indicar. Pode ser feita a troca a cada 7 dias, 14 dias. Isso vai de acordo com a orientação do seu ortodontista. Essas trocas são feitas em casa mesmo e o paciente vai usar pelo máximo seguinte. Geralmente orientado que ele use umas 22 horas por dia. Então, também depende da colaboração do paciente. Essas trocas são feitas e ele pode ir ao ortodontista uma vez ao mês, sempre acompanhando esse
crescimento, né, do processo, acompanhando esse processo, se está indo muito bem, se não está, se soltar, porque existe no aparelho Invisalign os attachments, que são essas projeções que são colocadas nos dentinhos, que aqui é que prende elásticos. O que seria no tratamento ortodôntico fixo? Um tubinho ou até um botãozinho, no aparelho Invisalign é colado essas resinas aqui, bolinhas de resina, para ser mais fácil. Essas bolinhas de resina que a gente coloca o elástico intermaxilar, por exemplo. Então, por exemplo, pode soltar, então você precisa avisar o seu ortodontista para ele estar recolando esse attachment. Então, assim, pode acontecer esse tipo de problema, mas também que não vai causar grandes dores e problemas ao paciente. E aí sim ele pode ir ao consultório. Então ainda tem essa facilidade do dentista, do ortodontista, tá te chamando até a minha casa. Ele pode estar fazendo com você uma ligação e tá te acompanhando. Ah, legal, tá conseguindo trocar legal a sua plaquinha, tá indo bem, tá certo. E às vezes ele nem vai precisar estar indo ao consultório. Ele só vai ao consultório caso aconteça alguma coisa, ou a plaquinha não está encaixando. Fora isso, é uma liberdade total. Agora, quando a gente fala em tratamento ortodôntico de curto, médio ou longo prazo, a gente já entende mais ou menos quanto que custa a manutenção do profissional quando você vai periodicamente. Agora a gente está falando de um outro sistema. Ele é mais caro? Ele cabe no bolso de todo mundo? Ele veio para substituir de verdade no contexto geral, sinceramente, para todo mundo? Ou ele é um produto ainda segmentado para uma classe AB? Olha, Carla, na verdade, realmente, o Invisalign, ele acaba sendo mais caro, sim. Mas assim, vamos dizer assim, né? Porque se você levar em consideração que com o tratamento ortodôntico fixo, um exemplo, 3 anos de tratamento, com o Invisalign, se você conseguir reduzir a metade, você acaba pagando o mesmo valor com um conforto muito maior. Então, a relação do benefício que esse aparelho traz ao paciente. Legal. E aí, tem paciente que realmente prefere. Oi? Legal. A velocidade do tratamento vai fazer com que, no final das contas, o custo total da utilização desta nova tecnologia vale a pena em detrimento ao outro. Exatamente, exatamente. Então, é questão mesmo de você avaliar. Ah, eu quero mais conforto, eu quero mais tranquilidade, até mesmo para esporte com tranquilidade, sem aquele medo de estar machucando a boca. É só você mover, pratica um esporte, por exemplo, sem ter esse desconforto de estar machucando o olho. Então, assim, é questão de você colocar na balança e você ver, poxa, vale a pena eu ter esse conforto todo, essa previsibilidade, de praticamente não se perceber que eu estou de aparelho? É praticamente imperceptível. Então, assim, vale muito a pena em relação a esses fatores que são muito difíceis. Agora, se o paciente chega e fala, não, eu quero aquele tradicional porque eu estou achando o máximo ficar metálica, não tem problema. Resultado final com o sorriso organizado. Não, de forma alguma. Os dois tipos de tratamento vão chegar a um resultado final, que vai ser o alinhamento dos dentes, o sorriso mais próximo do perfeito. Nós fazemos os dois tipos de tratamento sem nenhum problema. Se o paciente realmente prefere, está acostumado, quer trocar as borrachinhas, nós fazemos também a ortodontia fixa sem problema algum. Perfeito. Amanda, como é que as pessoas podem obter mais informações sobre este assunto na área da odontologia com você, para ver se está na hora de fazer aquela limpeza tradicional, avaliar se há alguma cárie, alguma periodontia, ou para a colocação de um aparelho em ortodontia? Vamos lá, Carla. Vou passar aqui os meus contatos também, as minhas redes sociais. No Instagram, doutora.claveri, Facebook também tem a página, amanda.claveri. E os contatos do consultório, o WhatsApp é o 24 999 32 6931 e o telefone fixo 22 22 6931. Ligar, podem enviar mensagem
eu posso também estar tirando as dúvidas que forem necessárias e marcar uma avaliação. A gente sempre fala, né, que pelo WhatsApp, por telefone, a gente consegue passar alguma instrução, mas o mais importante é a avaliação aqui no consultório para a gente estar explicando melhor sobre esses procedimentos, sobre esses tratamentos. Perfeito. Amanda, muitíssimo. É sempre um prazer conversar. Até breve. Muito obrigada, Carla. Eu fico muito feliz de estar sempre aqui contribuindo um pouquinho de informação no programa de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Até breve. Tchau, tchau. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta no próximo bloco falando sobre vacinação contra o sarampo. Fica comigo que a gente volta rapidinho. Oferecimento Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Oferecimento Raspa Rio, a sorte nas suas mãos. Você já sabe como ter a sorte nas suas mãos, né? E comprando a Raspa Rio, agora você também pode ser solidário. A edição SOS Petrópolis terá toda a renda revertida para as vítimas das chuvas. É só R$2, mas não para por aí. Outra novidade é a Sorte Animal. Veja os modelos. SOS Petrópolis, Sorte Animal, Strike, Vale Night, Carros, Viagem dos Sonhos e Caçapa. Compre, raspe e concorra a prêmios de até R$50 mil. A Raspa Rio é a sorte nas suas mãos. Um produto Loterge. Nós, do Banco de Sangue Santa Teresa, ajudamos a salvar muitas vidas através da sua doação de sangue. Somos o principal responsável por atender a demanda na cidade de Petrópolis, atendendo de forma segura e excelente os pacientes da rede pública e privada. Pessoas precisam de você. Uma pequena atitude fará a diferença. Faça sua doação e salve até 4 vidas. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Separamos 1 milhão de motivos para você celebrar no próximo domingo. Dia das Mães Milionário é só no Rio de Prêmios. Nas 20 dezenas, R$1 milhão. Isso mesmo, R$1 milhão. Tem 100 mil nas 19. 2 SUV completo, 25 super prêmios. Um kit linha prata. E muito mais. E o melhor, R$10 o bilhete. É ou não é um Dia das Mães milionário? Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterge. Estou de volta aqui de casa no programa Manhã 10 da Amanda Leontina na TV. Muita confusão, mas não tem problema não. A gente transmitiu o melhor conteúdo possível para você aí de casa que está assistindo a gente ou que está assistindo no celular ou em qualquer lugar que você quiser. E é por isso que para transmitir informação de qualidade a gente precisa ter mais de qualidade para conversar com a gente. E agora eu vou conversar com o Dr. Machado, que é médico infectologista, e a gente vai falar sobre sarampo. Olá, doutor Maurício, prazer recebê-lo. Muitíssimo agradecida por despender tempo da sua vida para compartilhar conhecimento conosco. Agradeço a oportunidade de aparecer no seu programa. Muito boa a sua iniciativa de trazer para a nossa comunidade Petrópolis os conhecimentos sobre esse assunto que está começando a querer tomar posse da notícia sobre doenças. Verdade. Doutor Maurício, vamos pelo básico. Eu tenho 38 anos, eu tomei vacina sarampo, mas eu não sabia
O que era o sarampo? Porque tinha sido erradicada, digamos assim. E eu passo para a gente o que muita gente não sabe. Contas assim, o que é o sarampo? Quais são os principais sintomas? Como é feito o diagnóstico dessa doença? Muito bem. O sarampo é uma doença viral. É um vírus, um poliomixovírus, que afeta diariamente as crianças até 5, 6 anos de idade. Quando eu tinha essa idade, as mães tinham por prática levar os filhos pequenininhos para os amigos que estavam com sarampo. Esse negócio para a gente ficar livre disso. Essa fazia a imunização da comunidade. Eu tive sarampo, tive a doença, não foi essa a vacina que eu tomei. Eu tive a doença. A grande vantagem da doença é que ela confere imunidade para o resto da vida. Sensacional isso. O nosso sistema de defesa, uma vez identificando que há um vírus como o do sarampo, ele se encarrega de nos proteger todo o restante da nossa vida. Não precisamos tomar vacina. E deu a vacina. Depois do sarampo, apareceram as vacinas. Aí eu tomei vacina na década de 60, no comecinho de 60. Mas já tinha tido, quando eu estava aí nos meus 5, 6 anos de idade, uma doença natural. E é uma doença muito grave, porque ela pega a criança exatamente quando o sistema de defesa dela está começando a se formar de maneira mais correta. A criança que nasce agora, nos próximos 5 meses, ela recebe a imunidade dela via placenta e via leite durante a amamentação a partir das doenças que a mãe teve. A criança até 5, 6 meses de idade não fica tão doente exatamente por causa de um dos enormes benefícios que as mães passam para os filhos. A partir do 6º mês... Por isso que, em via de regra, tomam incontáveis, as gestantes tomam incontáveis vacinas quando estão no período gestacional, para essa imunizar. É isso? Mais ou menos isso aí. Na realidade, no caso do sarampo, não é indicado fazer durante a gestação. O mais indicado é fazer a vacinação quando pensar que vai querer engravidar. Aí você começa a se organizar para a imunização. Depois que tomou a vacina, espera uns 2 meses e pode, digamos assim, recomeçar as negociações para engravidar. Perfeito. Tá certo? Agora, é uma doença de muita agressividade para a criança. Muita. E eu tive, na minha formação médica, começou na década de 70, tive o privilégio de trabalhar num centro aqui em Petrópolis, que é o DIP, do lado do antigo pronto-socorro. O DIP é uma instituição da Faculdade de Medicina de Petrópolis e que se especializou nessa exatamente área de doenças, antigamente chamavam-se doenças infecciosas e parasitárias, que mudou o nome hoje e chama-se de infectologia, como termo geral. E naquela época nós tínhamos algumas enfermarias, não eram poucas, 3 ou 4 enfermarias, lotadas de crianças com sarampo, que começavam agora, nessa época, junho, julho até agosto, havia uma quantidade muito grande de casos de sarampo.
E eu tive esse privilégio, no começo da década de 70, de trabalhar com isso, com essas doenças, treinamento fantástico lá com o pessoal do DIP. Dr. Antônio Luiz Chaves Gonçalves foi meu professor, foi não, ainda é. Quando eu tenho alguma dúvida na minha clínica, eu ligo para ele, Antônio, como é que faz isso e tal? Eu já te ensinei, rapaz. Agora, e aí nós temos essa possibilidade. Quais são os sintomas sentidos? Quais são os sintomas, né, que fazem com que adultos ou crianças tenham que ir em busca de acompanhamento médico? Tá. Os sintomas do sarampo são muito fáceis de identificar. Atualmente, nem toda mãe sabe, porque não teve sarampo, não tinha sarampo, ela vacina. Se rolar as mães sarampo, não sabem exatamente. Agora, a avó sabe. A avó sabe. Chama a vovó que ela vai dizer, isso aí é sarampo. É fácil. É um quadro que começa com a criança começando a ficar prostrada, caída, não brinca, fica prostrada, dorme o tempo todo, aí começa a febre, normalmente é uma febre, algumas horas de febre moderada a baixa, e a seguir a febre é muito alta, 39, 40 graus de temperatura. E ela vai ficando pior, começa a tossir, os olhos ficam como se fosse uma conjuntivite, ficam tanto quanto avermelhados, o nariz começa com coriza, começa a febre incomodar, dor abdominal, eventualmente diarreia, e uma queda acentuada do estado geral. Vem a tosse, inicialmente seca, e menos de 12 horas depois do início, já começa a ter secreção dentro dos pulmões que são expectoradas quando ela tosse. Essa tosse é a principal forma de contato das outras pessoas. Essa tosse da criança é a principal forma de contato, porque ao tossir, a gente expele gotículas de saliva e de secreções pulmonares que espalham no ar. E essa possibilidade de contaminação, quando encontra uma pessoa desprotegida, provoca o adoecimento. Como eu lhe disse no começo da nossa conversa, as avós e as mães antigamente levavam os filhos e netos para ficar junto de outra criança que estivesse com sarampo. Hoje não tem mais isso. Contágio de rebanho. Agora, entendemos que a sintomatologia é cheia de coisas: febre, dor no corpo, prostração, diarreia, ou seja, é muita coisa que essa criança vai sentindo, mas a gente sabe que essa era uma doença erradicada, que a gente não tinha quase história de sarampos no Brasil, de sarampo no Brasil. E aí, o que aconteceu que agora a gente está tendo que voltar a falar de sarampo? É que agora a gente está ficando país de primeiro mundo. Na Europa, os países da Europa Ocidental, elas acabaram de passar pelo mesmo problema que nós estamos vivendo. Ficaram do sarampo, como nós, desde 1916 em diante. A Organização Mundial da Saúde decretou que nós, no Brasil, estávamos livres do sarampo, assim como países da Europa Ocidental. E agora a Europa Ocidental enfrenta surtos episódicos de contaminação por sarampo. Por quê? Porque a população acostumou-se à ideia de que não tem mais sarampo. Não precisa vacinar. Não tem mais sarampo. Na realidade, tem. Porque a maneira de contaminação hoje é principalmente através dos viajantes. Todo mundo vai para todos os lugares quando quer e entende. Não tem problema
Haja vista a pandemia. Haja vista a Haja vista a pandemia, exatamente. Saiu lá do cantinho. Exatamente, é um modelo. É um modelo pelo qual a gente pode se contaminar. No nosso caso aqui, começou por volta, há uns 2 anos atrás, ou 3, começou na região norte, na fronteira com a Venezuela, aonde os venezuelanos afetados pela crise econômica e política do país começaram a migrar para o Brasil e outros países da sua vizinhança, Colômbia, Peru, e Brasil. E começaram a espalhar, e eles lá não tinham a imunização rotineira. Como nós tínhamos até 2016, todo mundo vacinava. Depois que foi decretado que estaríamos livres do sarampo, as pessoas começaram a relaxar igualzinho ao que acontece na Europa. Não há muita diferença. Certo. Então, na verdade, maior é a falta de vacinação. Os movimentos antivacinistas estão orando para o retorno do sarampo, que causa todos esses sintomas. É uma doença tratável, contudo, o sarampo deixa sequelas. Essa é a grande questão. Sim. E quais são elas? A principal sequela permanente é aquela derivada de uma forma de encefalite, se fosse uma meningite. A criança tem o cérebro invadido pelo vírus do sarampo e aquilo faz com que ela perca a capacidade intelectual, ela perde movimentação, a criança não é mais para brincar, para andar de bicicleta, para jogar bola, para pular queimado e por aí vai. E, além disso, ela tem, logo depois, durante a infecção, nos períodos semanais depois da doença aguda, ela tem ainda que se cuidar das otites agudas, das bronquiolites, traqueobronquiolites e das pneumonias, que são muito agressivas, porque pegam a criança quando ela não tem mais quase nenhuma imunidade. Faz um estrago e até ocasionam, eventualmente, a morte. Perfeito. Entendemos. Graças a Deus. Hein? Pode finalizar. Graças a Deus, as nossas crianças, elas têm uma boa defesa trazida pela mãe. A alimentação melhorou para as crianças, as merendas escolares deveriam ser focadas nesse tipo de problema, mas a gente tem uma redução no risco de mortalidade, mas ainda é importante e é significativo. A criança com sarampo, ela tem um potencial grande de morrer pela doença, o que é muito triste. Falamos de coisas muito sérias aqui, e aí vem a grande questão. Sarampo pega em adulto? Porque a gente fica criança. Adulto pode ter sarampo? Pode, mas não é comum. Por quê? Porque à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai assumindo uma adolescência e vai crescendo e vira um adulto jovem, ela mantém contatos sociais com gente. Criança gosta disso. Por isso é que ela se contamina lá com 3, 4 anos de idade e pega o sarampo, ela não tem defesa. Mas à medida que ela vai crescendo, o sistema imunológico amadurece e ela vai se protegendo gradualmente dessas infecções. Então, o adulto hoje, ele pode ter sarampo? Pode, mas é muito difícil isso, porque ele já teve muitos contatos com sarampo no passado. Um adulto idoso, acima de 60 anos de idade, não precisa se preocupar, porque se ele não teve sarampo clinicamente, teve as infecções subclínicas. Ah, não, isso aí é uma gripezinha que está passando aí e tal, e não era nada de gripezinha, era um sarampo bem leve, mas era o suficiente para imunizá-lo contra
a doença clínica que a gente vê hoje. Perfeito. Agora, vivemos num momento em que a gente está retomando a fala continuamente da imunização, que é a vacinação. Quem precisa tomar a vacina do sarampo? Do sarampo. O Ministério da Saúde, ele criou o programa agora, que começou no 4 de abril, de imunização não só do sarampo, também da influenza. Para todo mundo. Para todo mundo. E apesar das coisas... Não, o pessoal idoso, acima de 60 anos, não precisa se preocupar com a imunização do sarampo. Porque o sarampo ele poderia ter adquirido lá atrás, imuniza até o dia da morte dele, com 99 anos. É uma dose só e pronto, acabou. O Ministério da Saúde está preconizando a utilização. Hein? Agora eu, Carla, tenho 38 anos. Se eu me vacinei quando criança, preciso me vacinar novamente? Deveria sim. Eu acho que deveria sim. Vou levar a casa inteira para tomar vacina. Porque você acha que se vacinou. Se você ainda tem... Eu tenho a carteirinha com a vacina do sarampo. Tenho, então, porque eu olhei antes dessa entrevista. Tá bom, ótimo. Parabéns pela sua providência. A minha mãe é importante para a vida inteira. Quer dizer, você não precisa, você especificamente não precisa tomar vacina. Mas quem não tem certeza precisa. Acham que tiveram a vacina, acham que tiveram a doença e tal, essas aí achar não resolve. Com certeza, é melhor tomar a vacina agora. Maravilha. Doutor Maurício, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu queria que o senhor deixasse uma forma de contato para quem tiver dúvidas a respeito do sarampo, da vacinação ou de qualquer assunto relacionado à infectologia. Como é que pode conversar com o senhor? Muito bem, eu posso deixar com você o meu número do Zap, o famoso WhatsApp. Isso mesmo. Que é daqui da cidade. O código de área é 24992515800. Eu fico à disposição. Pode mandar a pergunta, identifique-se quando quiser perguntar. Aqui é o fulano, eu assim, assado e tal. Eu terei um prazer enorme em atendê-los. Maravilha. Doutor Maurício, muitíssimo agradecida a gentileza por ter compartilhado conosco informações tão relevantes. E eu agradeço também à equipe da Unimed Petrópolis, que fez a intermediação desse nosso papo. Obrigada, foi um prazer conversar com o senhor. O prazer foi todo meu e fico à sua disposição para tais assuntos. Pode ter certeza que teremos outros papos. Até breve. Um bom dia para você. A gente vai para um breve intervalo e volta correndo com Linda Feitosa, aquela filósofa que eu amo de paixão, para a gente falar sobre o Leia Mulher. Fica comigo, Ivo. Oferecimento Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Oferecimento Raspa Rio, a sorte nas suas mãos. Separamos 1 milhão de motivos para você celebrar no próximo domingo. Dia das Mães Milionário é só no Rio de Prêmios. Nas 20 dezenas, R$1 milhão. Isso mesmo, R$1 milhão. Tem 100 mil nas 19. 2 SUV completo, 25 super prêmios. Um kit linha prata. E muito mais. E o melhor, R$10 o bilhete. É ou não é um Dia das Mães milionário? Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterge. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos.
Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Você já sabe como ter a sorte nas suas mãos, né? E comprando a Raspa Rio, agora você também pode ser solidário. A edição SOS Petrópolis terá toda a renda revertida para as vítimas das chuvas. É só R$ 2,00, mas não para por aí. Outra novidade é a Sorte Animal. Veja os modelos. SOS Petrópolis, Sorte Animal, Strike, Vale Night, Carros, Viagem dos Sonhos e Caçapa. Compre, raspe e concorra a prêmios de até R$ 50.000. A Raspa Rio é a sorte nas suas mãos. Um produto Loterge. Estou de volta aqui de casa no Manhã 10 na TV Petrópolis, na sua televisão, ou no seu celular, ou onde você quiser. E continuando, nesse momento em que eu continuo substituindo a Amanda Leontina, vou falar com Linda Feitosa. Oi, minha querida! Oi, Carla, bom dia. Apareci? Bom dia, apareceu sim. Bom dia. Para mim, o Rafael do Master e para todo mundo que está assistindo a gente. Então, isso é perfeito. Aí quem estiver só ouvindo o áudio vai ficar assim, naquela esperança de ver tanta beleza. Vai decepcionar. Acho que não. Linda Feitosa, para quem não conhece, o que eu acho um absurdo, micropigmentadora e visagista e filósofa, e que coordena, está aí à frente de um projeto aqui do Manhã 10. Tenho o prazer de todo mês falar sobre que é o Leia Mulher. E aí, assim, rapidinho, para quem não estava aqui no mês passado, o que é o Leia Mulher, como é que ele ocorre, há quanto tempo ele existe e tal, não sei o quê, para depois a gente falar do livro deste mês. Perfeito, Carla. Cada clube, nós temos hoje o Leia Mulheres praticamente, vamos dizer, numa boa parte das cidades brasileiras, mais de 150 cidades em todos os estados. Legal. Esse movimento, ele vem para fomentar a questão da leitura mesmo e a escrita, né, feminina, em defasagem, inclusive no mercado editorial. Então, foi criado a ideia principal, a primeira ideia foi criada pela a Joanne Walsh, que é uma inglesa. Ela pensou nesse contexto de uma forma online, mas 3 amigas aqui de São Paulo trouxeram esse encontro em 2015 de forma presencial. E aí, em Petrópolis, aqui em 2016, temos 5 anos e meio já, com o clube. Cada espaço, né, cada cidade tem autonomia para algumas especificidades relativas ao encontro, ao clube, à organização, né? Mas o que preenche todas as lacunas e que é em comum é que lemos livros escritos por mulheres, as mediadoras têm que ser mulheres, mas obviamente que os homens podem participar como leitores e como parte da discussão. Exatamente. Legal. Aí o projeto já está rodando, lindo e maravilhoso, já foram lidos incontáveis livros, e eu queria que você falasse do livro que foi lido pelas mulheres, né, no mês de abril e que agora vai ser discutido, né, para que as questões sejam elucidadas. Fala para mim desse livro desse mês. Esse livro, né, que é o da Virginia Woolf, nós já lemos essa escritora outras vezes aqui no Leia, mas o livro da vez é esse, Mrs. Dalloway. Esse livro é maravilhoso, foi o primeiro romance dessa escritora, em 1925, e se a gente tenta trazer por um contexto histórico, a gente sabe todas essas questões pertinentes à limitação da mulher no seu espaço.
inclusive, né, se frequentava a faculdade, não tinha direito a trabalho público e moções, né? A Virginia Woolf, por ser uma mulher, filha de um editor e ter acesso econômico, cultural e de questão de estudo, conseguiu ser uma pessoa que se destacava na sociedade a ponto de se tornar uma mulher com evidência, né, em termos críticos, como pessoa e ter uma voz. Mas isso é algo muito peculiar, muito do contexto dela por conta da sua questão. E esse livro, ele é um livro que não é de uma linguagem tão fácil, digamos assim, porque ela trabalha com um conceito que é fantástico, que se chama fluxo de consciência, e ela traz além de várias questões, porque ela vai fazer crítica à sociedade inglesa daquela época, o que é muito raro, né, vindo do contexto de literatura, para uma mulher fazer esse tipo de colocar esse tipo de posicionamento. Ela cita nas questões da guerra, porque ela vai trazer também essas indagações sobre a questão da guerra, porque tinha acabado de acontecer, né? Tem um dos personagens que fala sobre essa questão das pessoas que ficam com problemas depois de participarem da guerra, e tem algo que é muito assim também singular do livro, é que ela vai passando pela cabeça de cada personagem. É como se você estivesse na rua, o narrador está na sua cabeça, na hora que ele me ver, ele entra nos meus pensamentos, aí eu encontro outra pessoa, ele vai para o pensamento de outra pessoa. Então, tudo isso, a princípio, se você não estiver muito antenada, não tiver uma prévia, vai ficar meio confuso e você, de repente, se perde. Mas é um livro muito interessante, porque, inclusive, ele sai dessa questão linear que nós estamos acostumados, aquele livro com começo, meio e fim, romance e tal. Não, ela traz umas abordagens, ela traz uma crítica das mulheres que naquela época eram casadas, né, tinha todo o contexto como se dava o casamento, e questões de dificuldades existe também nisso aí, e assim, vai abordar N assuntos, né? Inclusive a personagem, a filha da personagem principal, a filha da Clarissa, né, que é a personagem principal, uma menina que nasceu num meio favorecido, desconhecia até o que era pobreza, né? Então, assim, porque eu não vivenciava, não sabia, né? O envolto, a bolha tem uma outra questão. E faz a gente não dar, né? Com certeza a gente não vai sair desse encontro como entramos. Porque na medida que a gente participa de um movimento de encontro de literatura, nesse sentido, cada participante vai trazendo as suas informações a respeito, né? As suas questões, e a gente se enriquece muito, porque são questões muito fundamentais e que, felizmente, ainda hoje a gente precisa estar dizendo o óbvio, né? A gente ainda continua precisando falar de igualdade, a gente precisa falar de direitos iguais, de respeito, de não preconceito. A gente, infelizmente, a gente... Em várias esferas a gente precisa falar de todas essas coisas que deveriam ser já entendidas. Você tem uma amiga que é historiadora e, por um acaso, ontem, ela falou para mim assim, a Maria Ângela Gomes, ela falou assim, daqui a 30 anos, 40 anos, uma parcela considerável da geração que ainda é extremamente racista, homofóbica e tal, não sei o quê, vai ter morrido. Então, é tempo de transformação. O momento que a gente está vivendo é o momento de falar incansavelmente sobre essas questões para alterar o padrão desta outra geração que está por vir. E é um pouco disso, né? A gente precisa ler com qualidade, entender o que passou, para poder promover edições que sejam, de fato, reais, que tenham do começo ao fim e que não se percam em argumentos, para a gente conseguir mudar esse panorama. E eu falo isso com muita tranquilidade porque se o argumento é raso, você pode ir para poder falar ser contra o racismo, contra a homofobia, você se perde, porque para convencer um racista que ele está errado, você tem que ter argumentos muito bem consolidados,
porque senão ele fica naquele mundo raso, na nata da história. Então, é importante movimentos como esse Leia Mulheres para que a gente evolua enquanto indivíduo e possa replicar. E é replicar com todo mundo, não só lá nas nossas pequenas bolhas, né? É quando vai cortar o cabelo, é quando está no mercado, na fila, quando alguém faz um comentário, ih, meu filho não vai tomar vacina, não. Aí você fala, nossa, não vai tomar vacina, não? Sabia que o sarampo está voltando? Que o sarampo mata e tal? Ah, não tá nada, não, tá sim. Menina, olha, ou seja, são nesses pequenos movimentos de transformação do mundo, mas que a gente só vai conseguir, se quer ajudar nessa transformação, em minha opinião, se a gente tiver leitura, estudo, se a gente compartilhar. O Leia tem essa função, né, Linda? Olha, Carla, perfeitamente bem colocadas a todas essas suas considerações, porque é isso, a gente precisa ser críticos, né, em todos os momentos, nas nossas relações com amigos, profissionais, político no sentido assim de ter o senso crítico, né, de trazer informação, como você falou, aproveitar uma oportunidade quando você vê qualquer crítica de cunho que seja discriminatória, a gente poder Sim, e o Leia Mulheres, a gente uma vez recebeu um questionamento de um homem falando assim, mas por que Leia Mulheres? Aí isso, a gente volta ao óbvio novamente, né? Porque a gente também pode dizer, por que dia do racismo? Porque assim, foram as pessoas oprimidas, as pessoas que passaram por isso, elas precisam ter voz. Você não vai ter o dia do homem porque o homem é o patriarcal, é o cara que manda. Então, como é que você vai trazer em evidência o que já é? Pelo contrário, a gente está querendo o nosso espaço, que não é o espaço do homem, não é o espaço do outro, é o espaço de humanidade, né? E é isso, o Leia, na medida que a gente vai trazendo todas essas escritoras, todos esses livros, inclusive para a gente desmistificar aquela ideia que foi sempre posta em relação que as mulheres escreviam, mulher é escrita de mulherzinha, é escrita romântica, é escrita para entreter o tempo. Então, assim, tudo isso é preconceito. Então, na medida que a gente vai lendo mulheres, você começa a ver que vai ter mulheres fantásticas, como vão ter escritoras razoáveis, como também tem escritores fantásticos, mas também tem homens escrevendo razoavelmente ruins também. Então, isso é da condição, né? Mas existem escritas em qualquer nível, em ficção, romance, prosa, verso, que não fica a desejar, são estilos, né? E o preconceito, ele realmente só vai ser pensado, considerado, e tomara que um dia acabado, porque eu sou bastante pessimista nessa questão, mas a partir da questão do conhecimento, né? Sem conhecimento, você não acessa as possibilidades de entendimento. Então, nessa hora eu até volto ao Rocha Escuto, né? Que é um cara que fala sobre beleza, e tem uma fala dele que eu gosto muito, que ele diz, na medida a ler, a escrever, a fazer várias questões, a gente aprende também uma estética de gosto. Na medida que a gente passa a ouvir certas músicas, considerar aquilo que a gente pode dizer, eu gosto dessa, eu gosto daquela, mas você tem que ter acesso, né? E os acessos, mesmo que você defina um gosto, eu gosto de mais coisa, mas você, ao menos, aprende a respeitar o outro estilo, porque você conhece, você considera. Então, conhecimento é base, Carla, é base para tudo, e por isso tem que se ler, para que a gente possa entender isso de dentro, né? No contexto que é próprio, né? É só lendo. Linda, a gente está no minuto final e eu queria que você me dissesse como participar do Leia Mulheres deste mês. Sempre nas mídias sociais, inclusive Instagram. Só deixar um recadinho no banner, gente, eu mandar no direct uma mensagem dizendo que quer participar, que aí eu ou a Drica, que é outra mediadora, a gente entra em contato e a gente passa o link e as informações necessárias. Maravilha. Linda, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer conversar com você. Eu que agradeço, Carla. Um abraço em você e todos aí da equipe. Até breve. Outro. Obrigada a você Tchau. que ficou com a gente aqui no programa Manhã 10. Eu espero ter dado conta daqui de casa, muito mais home do que office, do programa Manhã 10 da minha querida Amanda Leontina. A gente volta em breve. Volto aqui na grade um montão de vezes
por aí. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.